Salve, salve, minha gente! Uma excelente madrugada para você, manhã, tarde ou noite, na nossa programação aqui do nosso podcast Devaneios da Madrugada, porque eu sou o Márcio Luiz, em mais uma edição com você, eu agradecendo aqui a sua audiência, o seu clique, o seu acesso. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas pessoas que voltaram a nos ouvir aqui pelo Spotify, também pelo YouTube. É um prazer estar com vocês. Hoje o episódio sendo um pouquinho mais tarde do que o combinado. Falei para vocês que eu ia gravar num dia que não fosse a madrugada, né, de terça para quarta, mas essa semana eu não gravei e estou gravando agora de madrugada mesmo. Agora são depois da meia-noite. Mas, gente, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui comigo. Para você que não ouviu até hoje, está sendo a primeira vez que está caindo nesse episódio aqui, nesse podcast. Muito prazer, eu sou o Márcio Luiz. E esse é o Devaneios da Madrugada, onde a gente traz um tema pra gente conversar, também a gente pode devanear à vontade, a gente pode falar o que quiser, esse espaço é nosso. Inclusive, você também é convidado a participar com a gente, tá bom? Para você que está aí nos ouvindo pelo YouTube, você pode comentar, né, nos episódios aí, dar dicas de tema também, pra gente poder bater um papo. Para você que nos segue aqui no Spotify, também há um espaço para você, né, poder participar, mandar sua mensagem. E hoje eu vou ler algumas mensagens aqui, viu? Inclusive, deixa eu procurar aqui no episódio do YouTube para ver se tem algum comentário lá, porque de repente eles não avisam. Eu acho que não tem, galera, tá? Mas mesmo assim eu tô aqui neste momento, antes mesmo de começar a entrar no nosso tema, para ver se alguém comentou alguma coisa lá. Eu acho que não, né? Mas vai que... Onde é que tá aqui o Devaneios da Madrugada? Devaneios da Madrugada. Enquanto falo com você, neste momento com uma chuva gostosa aqui no telhado de casa, né? E tá sendo realmente sensacional gravar nesse dia, nessa madrugada. Muito bem. Okay. Aqui está, vamos ver aqui, vamos colocar o episódio. Não toca. Pronto, isso. Bom, teve uma... Opa! Tem sim! Então a gente vai começar com os comentários aqui do episódio anterior, tá bom? Que foi... olha só, gente, o nosso tema foi o que perdemos enquanto estivemos fora? Porque nós ficamos no hiato aí desde dezembro do ano passado, então eu quis trazer para você um programa falando sobre isso, né? O que a gente perde enquanto a gente está fora. E nós tivemos aqui a Bilocas, né? Ela que nós sabemos que é uma portuguesa com certeza. Alô, Bilocas, um beijo para você. Obrigado, viu, pela sua companhia. Se não me engano, perdão, tá? Eu não lembro o seu nome. Vou chutar aqui, se eu errar, me corrija, porque eu sou ruim de memória, tá, Bilocas? Mas eu acho que é Maria o nome dela. Se não for, me corrija, Bilocas. E parece que ela falou que Bilocas era o nome de uma gatinha dela que ela tinha. Inclusive... tá até na foto dela, né, no perfil aqui do YouTube. Um abraço para você, Bilocas, tudo de bom, viu? Ela escreveu assim, ó, boas-vindas ao ativo. Estou agora escutando o resto, vou falar certo, é que eu acho muito bonito, de verdade, viu, Bilocas, a maneira como vocês aí de Portugal falam. Eu sou sotaque português, eu acho muito bonito. Mas eu vou falar com sotaque brasileiro mesmo, tá? Que é a minha língua aqui. Estou agora escutando o resto do podcast, agora porque aqui em Lisboa o horário é diferente e ontem bateu sono. Obrigado por mais uma boa reflexão e bênçãos portuguesas. Bilocas, um grande abraço para você. Muito bom saber que aí do outro lado do Atlântico você está ouvindo a gente. Olha que delícia, né? Como é bom a internet nos proporcionar esse tipo de coisa, né? Uma terra que eu não conheço, mas que acho linda, né? Pelas imagens, pelos estudos que a gente faz. Lá de Portugal, nossa querida Bilocas, um beijo para você. Obrigado, viu, pelo seu carinho. Também quero mandar um grande beijo para você que me ouve no Spotify, que comenta aí com a gente. Minha gente, obrigado, viu, pelo carinho. A Francimone Carolino escreveu 4 meses atrás, eu não li a mensagem dela, tá? Ela escreveu pra gente assim, ó, no episódio 13. Acabei de ouvir agora e vou continuar outros, amando. Depois veio aquele ato gigante, né? Desculpa, Francimone. Francimona Carolino. Será que é Francimona? Por que eu falei Francimone? Bom, ela escreveu assim também no 14. Amigo, que bom que você está aqui, amando demais ouvir. Obrigado, minha querida. Um beijo para você também. Deus abençoe você sempre, sua família e tudo aquilo que fizer parte da sua vida, tá? E na semana passada, no episódio número 18, o que perdemos enquanto estivemos fora, tivemos aqui a participação da Emília Fernandes.
Ela escreveu pra gente assim, ó: que bom que voltou, Márcio. Eu tava sentindo falta dos devaneios antes de dormir. Ah, obrigado, Emília. Só que, Emília, hoje vai mais tarde. Eu não sei se você vai saber que tem episódio novo, né? Eu não avisei que ia atrasar. Mas obrigado, viu? Pelo seu carinho. Espero que, se você não ouvir hoje, que você ouça amanhã, antes de você dormir, que dê sono pra você. Tá bom, minha querida? Obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Quero mandar um beijo especial também para minha professora querida Larissa Bezerra. Na aula desta noite de terça-feira que nós tivemos com ela, né? Ela mencionou o podcast na aula, gente. Falou, gente, o Márcio tem podcast aí. Depois pergunto pelo endereço. Professora, obrigado pelo carinho, viu? Ela falou que viu, acho que nas minhas redes sociais, né? Obrigado, minha querida. É uma... Não deixe de ser uma... Como é que se diz? Oh, meu Jesus, minha palavra aqui, meu mesmo. Uma responsabilidade enorme, né? Ter a minha professora, que foi a nossa orientadora durante um bom tempo aí hoje. É a nossa professora formadora, né? Um beijo para a senhora, tudo de bom, tá? Chamo ela de senhora, gente, né, por ser minha professora. Mas ela é tão jovem. Um beijo para a senhora, professora. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Ô, minha gente, não vamos parar de enrolar. São 6 minutos falando com sua cabeça antes de começar o episódio. Deixa eu falar para você o tema dessa noite, dessa madrugada de quarta-feira, hoje, dia 11 de março de 2026. Lembrando sempre que, né, você pode nos ouvir aí a hora que você quiser. Eu tô falando à noite, mas de repente é madrugada. Olha só o tema de hoje, gente. O valor do nosso tempo e a importância da nossa paz. Hoje é um tema duplo, né? O valor do nosso tempo e a importância da nossa paz. Beleza? Boa madrugada, então, para você mais uma vez, ou um bom momento do dia para você que me escuta. Aqui é o Devaneios da Madrugada, esse espaço onde a gente desacelera, respira e tenta entender um pouco mais da vida, ou pelo menos tenta sentir. Hoje, eu quero conversar com você sobre algo que parece simples, mas que a gente vive desperdiçando sem perceber: o valor do nosso tempo e a importância da nossa paz. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja buscando exatamente isso, um pouco de calma. Então, fique comigo. Minha gente, não é verdade que muitas vezes a gente acredita que o tempo nunca vai acabar? Que a gente usa o tempo como se fosse um recurso infinito? Mas ele é finito, viu? O tempo acaba. Triste, né? O tempo, gente, ele é como uma única moeda que não volta, né? Até trazendo um pouco para a leitura, né? Porque eu sempre estou trazendo leitura para vocês, inclusive eu estou buscando agora voltar novamente, porque voltou à universidade, né? Estou estudando bastante, então as minhas leituras recreativas tiveram que dar um tempinho na minha vida, né? E agora eu estou lendo As Aventuras de Tom Sawyer. Aquele morcego lá eu deixei de lado, não me agradou, a escrita estava muito devagar para mim, muito mesmo, né? Então eu preferi deixar de lado para começar esse clássico em inglês, né? Aventuras de Tom Sawyer, que é de Mark Twain. Então tá disponível para você que tem aí a assinatura do Kindle Unlimited. Então fique à vontade para ler também junto comigo, tá bom? Mas voltando, por que eu falei isso para vocês, né? Porque uma vez a Renieri falou lá no clube de leituras, né? Palavras radioativas, que o tempo é muito importante para ser, entre aspas, desperdiçado com algo que você não quer. E eu até falei assim, não, mas olha, difícil desistir de algum livro, viu? Mas, gente, é verdade. Não tem cabimento eu continuar lendo alguma coisa que eu não tenho mais vontade. Então, sendo assim, parei de ler O Morcego e agora estou lendo As Aventuras de Mark Twain, não. Mark Twain é o escritor, né? As Aventuras de Tom Sawyer. E com certeza vou gostar. O tempo como única moeda que não volta, ou seja... Gente, quando alguém investir tempo em você, valorize demais, tá? Porque tempo não volta nunca mais. O tempo que foi não volta. Tá? Dinheiro você pode ganhar de novo amanhã, tá? Você gastou hoje, amanhã você ganha mais. Tempo você não vai ter nunca mais. Eu lembro uma vez que o fundador da Apple, né, Steve Jobs, quando já enfermo, já bem doente, né, ele faleceu, ele perguntou assim, olha, com todo o dinheiro do mundo, né, que eu tenho, ele falou assim, o repórter perguntou para ele, né, com toda a fortuna que o senhor tem, o que o senhor mais desejaria comprar? Ele falou assim, eu queria comprar mais tempo. E não podia comprar tempo. Então, para você ter uma noção de como o tempo é uma única moeda que não volta. E também muitas vezes a gente tem a ilusão, né, de que ainda dá tempo para tudo. Ô, gente,
estamos encarando fatos nesse devaneio da madrugada, né? Mas é fato também que se a gente começar a pensar nesse tempo que não dá tempo das coisas acontecerem, a gente vai ficar meio louco, né? Então fica aqui uma dica para você também, que viva um dia de cada vez, tá? Então nós temos aqui o roteiro a ser seguido, que eu estou fazendo para você, com você, mas um dia de cada vez. Ah, mas eu quero fazer tanta coisa. Viva um dia de cada vez, cada coisa no seu tempo. E se não der tempo de fazer aquilo que você tanto queria, de repente foi um livramento para você. Enxergue assim, tá? Porque senão você vai ficar vítima, você vai ficar, como é que se diz? Sequestrado por essa ideia de que, meu Deus, queria fazer, refém, essa é a palavra que eu estou procurando. E que eu não consegui fazer, né? A ilusão de que ainda dá tempo para tudo. Nem sempre dá tempo para tudo. Porque não tem que dar mesmo, tem coisa que não é para acontecer. Por que a gente vai pensar que tudo nessa vida tem que acontecer do nosso jeito? E não é assim, né? E muitas vezes acontece aquilo de rotina automática que nos faz esquecer que estamos vivendo, né? É a mesma coisa, por exemplo, é um exemplo meio bobo, mas eu vou dar para você, tá? Você está na sua casa, você tem aí a sua televisão para você assistir todo dia, né? Só que você até esquece que você tem televisão. Quando ela pifa, aí você vai sentir falta dela. Você, meu Deus, o que eu vou assistir agora? Como é que, né? Você entende o que é rotina automática? Que faz esquecer que está vivendo? A gente começa a ver, às vezes, gente, tem até uma frase, né, que fala assim, não apenas exista, mas viva. Tem gente que não está vivendo, só está existindo. Então não vale a pena isso não, tem que viver, né? Porque senão, se você entrar nessa rotina automática, você vai começar a viver como se não estivesse vivendo nada. E entrar nessa rotina e ia virar esse viver por viver, mas só apenas existindo, né? A diferença entre gastar tempo e investir tempo. Aí vai muito, mas muito do seu pessoal. Para você, o que é gastar tempo? E o que é investir tempo? Por exemplo, eu invisto tempo hoje estudando bastante, graças a Deus, né? Para mim agora é para mim mesmo, né? Porque para mim, estar com você nesse podcast é investir um tempo, né? Para que você me ouça, para que você possa conversar comigo também. Fico muito feliz com as interações que vocês fazem comigo, embora sejam pouquinhas, né? Mas eu falo para vocês, gente, desde o início, quem está aqui, desde que só tinha mato nesse lugar aqui na internet, sabe, né? Que eu sempre falei que o nosso público era pequenininho, não é grande não. Mas que bom que você está aí comigo. Então eu estou investindo tempo com você e em você nesse podcast, viu? A gente aprende a economizar dinheiro, energia e até palavras, mas quase nunca aprende a economizar o tempo. E quando percebe, já entregou horas, dias, anos para coisas que não acrescentaram nada. Você já parou para pensar nesse tipo de coisa? De repente, nossa, eu investi tanto. De repente, às vezes, né, em relacionamentos, as pessoas investem tanto tempo com tanta gente que não merecia nem um segundo da sua vida sequer, mas que você achava que merecia também, tá tudo bem. E você, de repente, aprendeu lá na frente que não era assim. Então, ainda dá tempo de você aprender com essa falha, com esse erro e investir mais tempo naquilo ou naqueles que realmente valem a pena. Fica aqui essa dica para você de ouro, tá? E momento de identificação nesse bloco, quantas vezes você já disse depois eu faço, depois eu descanso e depois eu vivo? E esse depois nunca chega, é desesperador, eu acredito, viu? Ah não, depois eu faço. E vai procrastinando, achando que tem todo o tempo do mundo, que o tempo é infinito, sendo que é um recurso finito, né? Depois eu descanso. E aí trabalha que nem um condenado, que nem uma condenada, não descansa nunca, ganha dinheiro, mas perde a paz. Lembra que a gente falava sobre paz também hoje? E aí não descansa, e aí fica doente, aí tem que ganhar dinheiro para pagar remédio. Depois eu vivo e acaba não vivendo nada. Ah, um dia eu vou fazer tal coisa, mas não vai. Sabe que aquilo seria muito bom para você e não vai? Então vai, faz, porque às vezes, muitas vezes, esse depois acaba nunca chegando. Você já ouviu falar também que hoje em dia celular não é luxo, mas é uma necessidade? Por isso eu falo para você que a paz também ela é uma prioridade, não é um luxo, viu? A paz, ela tem uma necessidade na vida básica, nós precisamos, né?
na nossa vida emocional, na nossa vida afetiva, na nossa vida de trabalho também, porque não? Embora seja mais difícil, né? Porque não depende só da gente. Na nossa vida familiar também, a paz como necessidade básica. Mais importante, minha gente, viu? Nós não podemos confundir paz com ausência de problemas. Já parou para pensar, né? Quantas pessoas, de repente, aí têm tantos problemas na vida e você reparou e viu que, poxa, mas parece que essa pessoa não tem problema nenhum. Aí você vai falar com aquela pessoa que parece que não tem problema nenhum, ela está cheia de questões, cheia de problemas. Aí vem aquela pergunta, mas como que ele consegue ser tão cheio de paz num momento desse, assim, tão aflitivo, né? E aí vem muitas situações. Pode ser através da religiosidade dele ou dela. Pode ser porque ele já sofreu pra caramba, apanhou muito na vida e aprendeu que nem sempre valia a pena, né? Que não valia a pena enxergar pelo prisma de algo gigante, aquilo que na verdade era pequeno, né? Também existe a importância de limites, né? Colocar limites na sua vida aí. Dizer não, se afastar, escolher. A paz como algo que exige manutenção. Eu já falei para vocês isso aqui, não querendo ser repetitivo já sendo. Confundir paz com ausência de problemas, ele me lembrou na época que, muitos anos atrás, eu tocava num grupo de senhoras, né, que chamava Sagrada Família, na paróquia onde eu trabalho e participo até hoje. E eu tinha ali muitas oportunidades de, por exemplo, esperar os ônibus com algumas senhorinhas, né, que viviam em zonas rurais. E eu perguntava um monte de coisa. Eu falei assim, olha, se você pudesse dar uma dica, eu tinha ali os meus 20 e poucos anos. Eu falava assim, escuta, para você que está aqui nesse ponto de ônibus comigo, essa senhorinha, né? Eu perguntava até da época da guerra para elas, porque elas tinham vivido aquele tempo de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. E eu falava assim, olha, se você fosse dar uma dica para você, é uma senhora de 80 e poucos anos, se você fosse dar uma dica para você lá quando você tinha 20 anos de idade, qual dica seria? E a grande maioria falava assim, ó, não se preocupe com coisas. Não se preocupe tanto com as coisas, porque elas, no final das contas, não serão tão importantes, elas não valeriam a pena ter o sofrimento. E você entendeu o que eu quis dizer? Já é madrugada agora, de repente estou falando meio devaneando aqui, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Então é o seguinte, tem tanto problema que às vezes de repente não merece tanta atenção, mas você dá e acaba se gastando e desgastando por causa dessa questão, desse problema. Então, meu querido e minha querida, pensa bem, olha, né? Mais uma vez eu volto a insistir, como no episódio passado, faça terapia. É importante demais. Escolha aí um profissional, né, que você conheça da sua cidade, alguém, sei lá. Procure, faz uma pesquisa, vai no Google, né? Peça dicas para pessoas que já fazem, né? Para você que essa palavra eu falo, busquem a doutora Isabela Biak, que é uma pessoa incrível, sensacional, super jovem. Se não me engano, a mãe dela tem a minha idade. Pensa nisso. Meu Deus do céu. Doutor, um beijo, viu? Tudo de bom para você. Paz não é silêncio. Paz é quando sua mente não está em guerra com você mesmo. E isso não acontece por acaso. A gente precisa proteger a própria paz como quem protege algo sagrado. Porque, na real, né? Na realidade, realmente a paz é algo sagrado. E nessas indas e vindas, a gente também pode traçar uma relação entre tempo e paz, né? Como desperdiçar tempo gera ansiedade. Por que desperdiçar tempo gera ansiedade? Porque quando a gente desperdiça, por exemplo, né, não é o que eu faço, mas eu só vou dar um exemplo para vocês de pessoas que já conversaram comigo sobre. Sabe que tem que ler, por exemplo, páginas e páginas de um livro. Eu falo da universidade porque eu estou estudando hoje, mas pode ser a sua escola, pode ser um curso que você faça, que você sabe que você precisa investir tempo para ter paz no seu estudo, entendeu? Você desperdiça tempo e isso gera ansiedade. Por quê? Porque na hora de desperdiçar tempo, gente, é uma delícia, né? Não tô afim hoje eu tô cansado, hoje eu tô com sono, hoje eu quero jogar esse jogo aqui, quero ver esse filme, quero ver essa série. E aí o livro vai ficando para depois. Meu querido, daqui a pouco você vai ver que, meu Deus, eu não li o que precisava, vou fazer exame, vou fazer prova sobre isso. Eu não sei o que fazer. E aí vem aquela ansiedade maluca, né? Como viver no automático rouba a nossa paz? Porque você começa a viver nesse automático
E você imagina que as coisas estão tudo bem. Daqui a pouco você vai ver, meu Deus, não tenho mais tempo para aquilo que eu achei que eu tinha. E aí a sua paz vai embora, porque vem também essa ansiedade de achar que você tinha tempo e não tem mais. A importância também de escolher onde colocar energia. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês do alto dos meus 45 anos de idade, né? Escolha bem onde você vai investir seu tempo, escolha bem as pessoas em quem você vai investir também o seu tempo, você vai doar o seu tempo para essas pessoas, né? Uma dica de ouro para você, tá? Valorize sempre muito bem a sua família. Eu sei que nem todo mundo na família, né, faz parte daquele seu coração, vamos dizer assim, né? Porque família é família, pessoas são pessoas, indivíduos são indivíduos. E cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira de se portar. Mas escolha no meio dessas pessoas, escolha, né, a sua família. Digamos assim, escolha na sua família pessoas que de repente te aceitem, que conversem com você, que entendam a sua situação, que deem paciência, né, que tenham paciência contigo, porque afinal de contas não é fácil ter paciência com pessoas, né, a gente sabe disso, mas vale a pena tentar, né? Então, escolha, a importância de escolher onde colocar energia. Aonde colocar energia, né, na sua vida de trabalho, na sua vida de estudos, na sua vida de relacionamentos também, porque acredite, se você começar a colocar demais tempo e importância em pessoas que vão te tratar só como opção, quando para elas você era, para você elas eram as prioridades, você vai chegar lá na frente e aí você vai entrar nessa ansiedade. Você assim, meu Deus do céu, eu achava que eu era tudo pessoa e de repente eu não era nada. É mais ou menos o que a Gabi é para aquele grupinho lá do cowboy, lá no BBB 26, que ela acha que todo mundo valoriza ela e sempre deixa ela de canto. É a mesma coisa, meu querido. Olha só, traçando aqui um paralelo com o Big Brother, né? Mas é fato, meu querido, entendeu? Quando você entrega o seu tempo para algo que não te faz bem, você está entregando também a sua paz. Pense comigo, meu querido. E quando você escolhe com consciência onde colocar o seu tempo, a paz começa a aparecer naturalmente. Por isso, plante paz, escolha o sossego. Mais uma vez, não tem como deixar de lembrar do Good Vibes, né? Para você que está começando a ouvir nosso podcast hoje, tem uns episódios atrás, eu não vou lembrar o número dele agora, mas que fala de ser Good Vibes, né? Suave, de boa. Não vai adiantar nada se preocupar tanto mesmo, então esquenta a cabeça. Claro, né? Não vai ser também aí uma pessoa desleixada que não vai se preocupar com nada. Estou falando de colocar preocupação em coisas que não precisam, tá? Entenda. Então é isso. A paz começa a aparecer naturalmente quando você coloca com consciência o seu tempo e a sua dedicação naquilo que você tanto quer. E olha só, gente, agora, né? Já notou que nos últimos episódios aí a gente está tendo sempre um momentinho assim de pausa e respiração, que é importante pra gente, porque de repente eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse episódio, se o seu dia foi calmo, se foi em paz, ou se foi uma loucura, se foi uma correria no trabalho, em casa, com os filhos, não sei, marido, com a esposa. Então é o seguinte, vamos agora fazer uma pequena pausa consciente, tá? Consciência, consciente. Se puder, respira fundo comigo agora. Inspira, segura um instantinho, solte devagar e vai de novo repetindo isso enquanto eu falo com você, tá bom? Sente que o ar está entrando aí em você. Relaxa, respira. Tem gente que esquece nessa correria do dia a dia de respirar. Tem um amigo meu que começou a praticar, acho que o budismo, se não me engano, ele falava assim para mim, Márcio, é incrível como eu não sabia respirar mais. Daí eu falei assim, mas não é uma coisa básica saber respirar? Eu falei assim, não, pode notar que as pessoas elas estão correndo tanto na vida, no dia a dia, que elas não param para respirar. E um dos ensinamentos lá, segundo ele, né, na prática do budismo, é a pessoa meditar bastante, ter bastante meditação, e eles ensinam a pessoa a respirar de novo. Gente, parece que é uma coisa tão óbvia, né, enquanto eu falo com você, estou respirando aqui. Mas é a respiração consciente, sentir que o ar está entrando, sentir que o ar está ficando, sentir que o ar está saindo. Sabe assim, levar oxigênio para o sangue, que é importante. Às vezes a pessoa está tão fatigada, tão ansiosa, que ela não respira direito. E aí tem falta de ar, não sabe por quê, né? Então respira, segura, solta, sente o ar entrando, sente o corpo relaxando. Esse pequeno momento já é um investimento no seu tempo e na sua paz, tá? Enquanto você respira aí, devagarzinho, eu vou te falando aqui também o seguinte. Vou fazer uma propaganda aqui porque a gente faz propaganda daquilo que importa, né? Que eu acho que é importante.
É até redundante falar isso. Mas se você procurar na Netflix, você vai encontrar lá exercícios de respiração, né? Nos celulares também recentes, você tem aí a prática, né, de anti-estresse também, de respiração. Tem smartwatch que tem isso. Então procura, né? De repente você pode encontrar. Ah, mas no meu telefone não tem isso. Vai lá na Netflix, de repente, na casa de alguém, isso, se não tem assinatura, e procura lá, né, esse negócio de respirar, calmo e por aí vai. Você vai ver que com certeza vai te ajudar bastante. E eu, Márcio Luiz, trago para você agora reflexões práticas para o seu dia a dia. Sugestões de tema para você investir em qualidade de vida. Começa fazendo, sabe o quê? Identificando o que drena o seu tempo. Aonde é que tem o seu tempo? Aí eu volto a falar mais uma vez sobre telas. Falando nisso, professora Larissa, um beijo para a senhora mais uma vez. Hoje nós na aula falamos sobre a importância, né, da vontade, na verdade, de a gente voltar a ler papel. Por que eu falei isso para você? Hoje tudo é digital, gente. Meu ensino é digital, meu livro é digital, tudo é digital, certo? Maravilha. Estou aqui na frente de uma tela enquanto falo com você, o meu roteiro está no digital. Mas pensa comigo, como é bom sentir o cheiro do papel, né? Inclusive eu voltei a assinar jornal físico de novo, porque os meus professores de comunicação dizem, né, que é importante ler sim no digital, mas também tem a sua importância ler no papel, né? Então vou voltar a ler mais nos jornais também físicos e também uma revista que eu assinei de novo, né? Na verdade, de novo não, eu já assinava a versão digital e agora eu vou receber também a versão física, que é super interessante, da Editora Abril, né? Então, olha só, acabou de pingar uma gota gigante aqui no meu notebook. Deixa eu virar aqui o meu notebook, porque senão vai começar a chover nele e eu vou ficar sem nada para gravar você depois. Pronto, deixa eu me arrumar aqui. Então, eu não sei nem por que eu trouxe esse tema da leitura aqui, como identificar o que dentro do seu tempo, a leitura. Mas eu quero comentar com você, tá? Devaneios da madrugada, tá? Depois eu volto para esse tema aqui do tempo. Mas a professora falava, né, sobre voltar. Tá voltando isso da leitura no papel. Né? Eu falei para ela assim, professora, eu tava com saudade, né, de sentir o cheiro do papel, o cheiro da tinta ali impregnada. Isso faz parte também, né? E outra, isso também acho que tem até uma certa, como é que se diz? Um saudosismo da minha parte, né? Uma memória afetiva, porque quando eu era criança eu lia muitos livros físicos, né? Hoje a gente está aqui no Kindle, geralmente tudo que eu leio é Kindle. Estou começando agora a visitar um sebo aqui da minha cidade, mas eu tenho que ler primeiro aquele que eu comprei lá, né? E eu não terminei ainda. Mas eu pretendo visitar mais vezes lá para ver livros físicos, que tem cheirinho no papel, sabe? Acho que isso também me traz paz. Mas voltando aqui então ao tema, depois desse devaneio, como identificar o que drena o seu tempo? Faz uma pesquisa aí, pensa com você mesmo, né? Marca no papel, escreve. Outra coisa, como perceber o que te tira a paz? O que tira a sua paz, né? Partilhando com vocês aqui, o que tira a minha paz, e eu já falei isso em outras ocasiões, né? É eu pagar por um serviço e ele não funcionar como deve. Isso me tira um pouco a paz ainda. Não deveria, mas me tira. Né? Então, assim, por exemplo, ser maltratado por pessoas que estão te prestando serviço, sendo que é a obrigação delas ali. Né? Eu, por exemplo, hoje estou secretário numa paróquia. Eu trabalho como secretário numa igreja. Né? Eu sou secretário lá. Secretário, contabilista e por aí vai, um monte de coisa. E ali tem várias pessoas que às vezes vêm tirar minha paz, né? Que eu explico uma coisa, eu desenho para a pessoa e ela está entendendo outra coisa. E aí querem jogar as frustrações delas também, né, em cima de mim. Né? Por exemplo, uma pessoa que quer ser padrinho ou madrinha de crisma, que não pode porque não tem o crisma, ou padrinho de batismo, que seja, tem que ser crismado. E aí eu explico ainda com todo o carinho que a pessoa merece. Olha, não pode, né? Porque tá no código canônico isso aqui, tá não sei o que e tal. E tem gente que vai achar que eu não quero que ela seja madrinha. Você não quer que eu batize criança. É claro que eu não vou falar assim, né? Olha, não fui eu que impedi você de fazer seu crisma no seu tempo. Eu tenho meu crisma. Se você não tem o seu, o que eu posso fazer, na verdade? Mas é claro que eu não vou falar uma coisa dessa. E isso não me tira a paz mais, viu, gente? Já tirou no ano passado. Hoje em dia já superei de verdade essa parte. Pequenos hábitos que devolvem presença. Lembra que eu falei semana passada para você que se você não sai com você mesmo, volte a fazer isso?
Olha, acho que é um pequeno hábito que você pode, né, investir aí. Leitura, né? Eu falando de leitura com vocês, leia, né? Estude, faça cursos, né? Uma faculdade, de repente, hoje está mais acessível. Eu, até um tempo atrás, não imaginava que um dia ia fazer uma universidade e hoje falta pouco para me formar. Então, vale a pena tentar, né? A importância de rituais. Manhã, noite e pausas. Lembra? Isso que a gente acabou de fazer de respirar aqui? Não deixe de ser um ritual de respiração, né? De meditação. Tem uma amiga minha que ela fala assim, ai, Márcio do céu, eu tô gostando de meditar. Porque no YouTube você encontra isso também, viu? Meditar de manhã, para você ter paz e por aí vai. Mas porque a gente é católico, a pessoa fala que não pode meditar, não sei o que tal. Então vai muito da sua consciência, viu? Não sou eu que sou juiz que vou falar para você se está certo ou está errado. Mas se te faz bem, continue. Vá em frente, invista em você. Geralmente quem gosta de meter o bedelho na sua vida não faria nada para ajudar você. Eles gostam apenas de apontar o dedinho no seu nariz, falar o que você deve ou não deve fazer, e aí larga você lá. Então, meu querido, investindo em você mesmo, tempo em você, né, no seu bem-estar, no seu dia a dia, não importa como seja, se você não está atrapalhando a vida de ninguém, né, continue, vá em frente, faça. Né? Eu tenho certeza que também que Deus ele não vai te condenar por isso. Né? Essa minha amiga que falou, né, muito católica, ai, mas e agora, não sei o que tal. Você acha mesmo que Deus vai perder tempo te condenando ao mármore do inferno, sendo que ele não veio para isso? Eu acho que não, né? Se eu estiver errado, ele me perdoa um dia, ele me fala. Mas eu acredito que não. Então, invista em você, tá? E outra coisa, pelo santo amor de Deus, simplifique as coisas, não complique, tá? Às vezes as pessoas comentam comigo, né? Ai, mas essa vida é tão complicada. Né? Tinha um padre que falava, o padre Léo, sempre falo dele, né? Ele falava assim, que às vezes as pessoas iam falar com ele, ai, padre, minha vida tá tão complicada, eu não sei porquê. Aí ele falava assim, né? Eu sei, o que eu falei pra você? Na verdade, as pessoas sabem o motivo. Quando alguém chega em você e fala assim, olha, eu tô passando por isso, mas não sei porquê. Grande maioria, 98% das pessoas sabem muito bem o motivo. Ou ela não quer aceitar, ou ela quer transferir aquela culpa para alguém. Ah, hoje eu tô triste, não sei porquê. Não, ela sabe. Só que às vezes ela não quer demonstrar fraqueza porque alguém a deixou daquele jeito, ou ela está daquele jeito porque ela não queria se sentir assim e quer transferir a culpa para outra pessoa. Então, querido, simplifica. Né? A vida ela não é uma matemática, dependendo do que for que a gente está conversando, né? Sentimentos não são, por exemplo, números, né? Música é matemática, certo? Então, tem como simplificar, porque é uma matemática, né? Então, tem lá as notas e as cifras mais complicadas e tem a cifra mais simplesinha. Eu, quem me conhece nesses anos todos que eu toco aí, sempre parto pro lado mais fácil, né? O que importa é a melodia encaixar na voz, né, na métrica e tudo aí vai, né? Mas então, gente, simplifica tudo, tá? Simplifica. Não caça pelo em ovo. Não procure chifre em cabeça de cavalo. Né? Seja simples, não precisa, né? Porque complicar para quê? Parece que tem gente que tem mania, gosto de complicar as coisas, né? Tem uma frase que fala assim, né? Sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que você entende. Não estou dando para você um cartão verde para você também esculachar as pessoas e falar que as pessoas não estão entendendo, que as pessoas também não são assim, tão burras, elas entendem o que você está falando, né? Só que é o seguinte, tem uma música da Pitty que ela fala, né? Agora eu não vou... agora eu vou pesquisar para você a letra, porque eu quero falar sobre essa letra. Me adora Pitty, letra, aqui. Tem uma parte dessa música que eu achei... Quer ver? Onde é que tá aqui? Não. Sou mais olho, não importa. Não é assim. Bom, a parte era outra, mas eu vou ler essa parte pra você que eu acho interessante, ó. Não importa se eu não sou o que você quer, não é minha culpa a sua projeção. Né? Tem essa parte que eu acho interessante pra caramba. Mas não é essa parte que eu queria ler, não. Embora essa parte seja uma verdade. Você que me ouve até o fim, justamente, lá, será que eu posso enlouquecer? Não. Cadê a letra? Deixa eu ver aqui, sou mais... Meu Deus, será que é essa parte que mesmo... Ah, não. Eu sei que você me adora, lá. Engraçado que a letra pra mim era outra coisa que eu ia ver, mas essa parte importa, tá? Então é o seguinte, não importa se eu não sou o que você quer, não é minha culpa a sua projeção. Né?
Então, simplifique. Não, não espere tanto das pessoas assim. Não crie expectativas. Porque quando você cria uma expectativa, expectativas podem ser quebradas, na é verdade? Então, vai lá. É o que fala na letra aqui, ó. Não importa se eu não sou o que você quer. Não é minha culpa a sua projeção. Né? Mais uma vez eu trago aqui para você o exemplo do filme 500 Dias com Ela. Né? Se você não assistiu esse filme ainda, veja, tá? Tá no Disney Plus, se você tiver assinatura aí. No começo do filme, o narrador ela fala que esse filme aqui não é uma história de amor. Você vai entender que o rapaz ele projetou na mocinha lá a pessoa que ele ia casar. Né? Ele achou que era ela, a mulher da vida dele. Gente, se você for ver o filme por um lado mais assim, né, analítico, você vai notar e perceber que ela nunca disse que ela ia casar com ele. Ela nunca tratava ele como ele a tratava. Tem uma parte que fala sobre expectativa e realidade nesse filme muito interessante. Então fica a dica para você, 500 Dias com Ela, para você entender o que eu estou dizendo, para não ficar caçando chifre, cabeça de cavalo e pelo em ovo também, tá? Eu acho que eu me estendi demais nesse tema, mas eu achei muito interessante de verdade, tá? Vou voltar aqui para o nosso esquema, para o nosso roteiro. Aqui, ó, para encerrar esse bloco, né? Você não precisa mudar a sua vida inteira. Às vezes, mudar 10 minutos do seu dia já muda tudo. Minha gente, se tem algo que eu quero que você leve desse episódio, é isso. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado e sua paz é valiosa demais para ser negociada. Que você aprenda a se escolher mais, a se ouvir mais, a se respeitar mais. E assim, enquanto a madrugada se estende silenciosa sobre nós, para você que ouve no lançamento, ou depois do dia, tarde ou noite, quando você estiver ouvindo, eu deixo que essas palavras encontrem um lugar tranquilo dentro de você, porque no fim das contas, tudo o que buscamos é um pouco de leveza, um pouco de espaço para respirar entre as pressões do dia e as expectativas do mundo. O tempo passa sempre, passa, mas a forma como o sentimos muda quando escolhemos vivê-lo com mais consciência. Há uma delicadeza em perceber que cada minuto é único e que cada instante carrega uma chance de recomeço, mesmo que pequena, mesmo que tímida. A paz, essa visitante tão discreta, não costuma bater a porta com força. Ela chega devagar, quase sempre quando paramos de correr atrás do que não nos pertence. Ela se aproxima quando deixamos de insistir em batalhas que já não fazem sentido, quando soltamos o peso de histórias que não precisamos mais carregar. E talvez seja isso que a madrugada tenta nos ensinar, que existe beleza no silêncio, que existe cura na pausa, que existe verdade no simples ato de estar presente. Hoje, enquanto você me ouviu, talvez tenha sentido algo se ajeitar dentro de si. Uma lembrança, um alívio, um pensamento que finalmente encontrou forma. Talvez tenha percebido que seu tempo vale mais do que você imagina. E que sua paz não é um luxo reservado para dias perfeitos, mas uma necessidade que merece prioridade. A vida é curta demais para ser vivida em guerra constante e longa demais para ser desperdiçada com aquilo que não floresce. Que você aprenda a se escolher com mais gentileza, que saiba dizer não quando for preciso, e sim quando fizer sentido. Que encontre coragem para se afastar do que te esgota e para se aproximar do que te acalma. Que descubra aos poucos que a paz não está lá fora, mas no modo como você decide existir no mundo. Eu agradeço por dividir este pedaço de noite comigo, de tarde, de manhã, sei lá. Que o resto de sua madrugada, do seu dia, seja leve. Que o amanhã te encontre com mais serenidade e que você carregue consigo a certeza de que o seu tempo é precioso e a sua paz é sagrada. Até o próximo devaneio, onde quer que a vida nos encontre. Quarta-feira que vem tem mais. Um beijo e até lá.